Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 25 de novembro. Nós continuamos tratando da perseguição contra os cristãos. Iniciamos o programa de ontem, dia 24, e hoje continuamos neste programa de quinta-feira, dia 25. O Papa Francisco, ao visitar uma das catacumbas romanas, disse: podemos pensar na vida dessas pessoas que tinham que se esconder, que vinham e que tinham essa cultura de sepultar os mortos e celebrar a Eucaristia aqui nestas catacumbas. É um momento difícil da história, mas que não foi superado. Também hoje existem tantas. O Papa fez questão de estar presente na perseguida comunidade cristã do Iraque. Esperava o Papa há 20 anos, porque devido às dificuldades políticas, o Papa São João Paulo II não pôde pisar naquela terra no contexto do jubileu do ano 2000. Ao rezar entre os escombros e saudar os habitantes, o Papa Francisco lembrou: mesmo em meio à devastação do terrorismo e da guerra, podemos ver com os olhos da fé o triunfo da vida sobre a morte, disse o Papa Francisco, convidando a restaurar não apenas os edifícios, mas antes de tudo os laços que unem comunidades e famílias, jovens e idosos. A Fundação A Igreja que Sofre, que é uma ponte entre quem precisa de ajuda e quem pode ajudar, ela é uma presença de ajuda permanente às famílias cristãs iraquianas. No Iraque houve um grande trabalho para que os cristãos pudessem retornar à sua terra após os conflitos. A Igreja Ajuda que Sofre ajudou a reconstruir casas, escolas, eles providenciaram alimentos e remédios e toda a estrutura espiritual e psicológica para que as pessoas possam seguir a vida e se distanciar do espiral de violência. Sobretudo, eles trabalham para que as crianças cresçam sem o desejo da vingança. As dificuldades da sociedade em geral causam dor e sofrimento também às comunidades cristãs. A Igreja no Brasil apoia vocações, provém o básico para as famílias dos pobres nas periferias das grandes cidades e também proporciona a locomoção de agentes de pastoral e padres na Amazônia. A Igreja sofredora tem muitas faces. Olhando para os países no Oriente Médio ou na África, vemos que às vezes não é possível usar uma cruz no pescoço, nem se reunir livremente, como aqui no Brasil temos comunidades que sofrem, por exemplo, pela ausência da Eucaristia. Há comunidades na Amazônia que passam anos sem a presença do padre para celebrar a Eucaristia. É uma comunidade que sofre também. No Brasil, há episódios de intolerância religiosa que são graves, são frequentes, mas são diferentes da perseguição religiosa. Um aluno, por exemplo, que se sinta discriminado no Brasil pode recorrer à direção da escola, à polícia, ao judiciário. Tem a quem pedir socorro, porque vivemos numa democracia. Nos países em que há perseguição religiosa, os cristãos não têm a quem recorrer. No Paquistão, por exemplo, tem a lei da blasfêmia, em que alguém pode mentir que um cristão possa ter ofendido a religião islâmica e ser preso. A palavra se chama incompreensão. Os cristãos de todo o mundo são convidados a estar em constante oração por aqueles que sofrem perseguições. No capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos é narrada a forma milagrosa como Pedro saiu da prisão. Conta que sentia a oração da igreja, a mesma que os que se sentem acorrentados hoje em dia podem experimentar como sinal de solidariedade. Além disso, é necessário que a sociedade e os diversos países se unam para evitar a intolerância religiosa. Na Páscoa deste ano, a Catedral de Jakarta, na Indonésia, foi atingida por uma explosão que deixou diversos feridos. A Indonésia é o maior país islâmico do mundo
e as minorias cristãs eram respeitadas apesar de conflitos pontuais. Contudo, na última década, os ataques violentos às comunidades cristãs estão se intensificando. Outro exemplo de situação grave foi o ataque a uma igreja em Nice, na França, em outubro de 2020, que matou 3 pessoas. A França é um país de profundas raízes e histórias cristãs e que convive de forma pacífica com o Islã, mas que tem se tornado alvo de diversos ataques de matriz religiosa islâmica. Os atos de intolerância e desrespeito não podem ser ignorados porque fornecem o terreno fértil para os extremismos que usam ações de violência. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Falando de intolerância, o antídoto para a intolerância e a perseguição é ter uma amizade fiel. Uma das mais belas características da amizade é a fidelidade. Sabemos que todos os momentos estará perto de nós e ao alcance de nosso coração alguém que não nos renegará apesar de todos os pesares. Fiel vem de fé, daquele que inspira confiança. O amigo fiel não muda conforme as oscilações dos humores e dos ventos. Sempre poderemos contar com as suas atitudes serenas e constantes. Essa igualdade interior é que nos permite de nos achegar ao amigo. Não teremos medo de abrir o nosso coração, mesmo com todas as misérias que lá se aninham. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que todos tenham uma quinta-feira abençoada e feliz. Pai nosso, dos pobres marginalizados, Pai nosso, dos mártires, dos torturados. É santificado naqueles que morrem defendendo a vida. Teu nome é glorificado quando a justiça é nossa medida. Teu reino é de liberdade, de fraternidade, paz e comunhão. Maldita toda a violência que devora a vida pela repressão. Pelo poder opressor, pedimos-te o pão da vida, o pão da segurança, o pão das multidões, o pão que traz humanidade, que constrói o homem em vez de canhões. Perdoa-nos quando por medo ficamos calados diante da morte. Perdoa e destrói os reinos em que a corrupção é a lei mais forte. Protege-nos da crueldade, do esquadrão da morte dos prevalecidos. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai
Nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai Nosso